para este painel, cujo tema é assinatura eletrônica como instrumento de cidadania digital. Temos a satisfação em convidar para compor aqui o palco o diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o senhor Enilson Camolese. Também o presidente do Conselho da Associação Nacional de Certificação Digital, Leonardo Gonçalves. A coordenadora de Gestão Integrada na Coordenação Geral de Tecnologia e Segurança da Receita Federal do Brasil, senhora Daniele Carvalho Barbosa. E também o diretor de Auditoria e Fiscalização do ITI, senhor Pedro Cardoso. E para moderar os trabalhos deste painel, assinatura eletrônica como instrumento de cidadania digital, passamos a palavra ao senhor Pedro Cardoso. Boa tarde a todos e a todas. Eu sei que é um desafio muito grande agora, né, depois do almoço. Estamos todos de acordo, todos acordados. Então, vamos lá, eu quero mais uma vez agradecer aqui a organização do evento por mais essa oportunidade de estarmos falando sobre as assinaturas eletrônicas e agora dentro de um contexto como instrumento de cidadania digital. E nós vamos, nesse painel, abordar muito do uso do certificado digital como um instrumento, uma ferramenta para execução de assinaturas eletrônicas, e aqui, na maioria dos casos, aqui, de uma assinatura qualificada. Então, nós tivemos no painel da manhã aí já um briefing, uma contextualização bem interessante do que é do uso da assinatura eletrônica. E nós já temos, né, no Brasil um mercado bastante consolidado. E eu estou muito tranquilo aqui nesse painel. Tem aqui a Daniele, que representa aí a Receita Federal. Estou com o meu chefe aqui do lado. Isso traz mais responsabilidades, né? E o meu amigo Leonardo. E a ICP Brasil nasceu, enfim, teve a medida provisória, mas tem dois atores que, sem os quais não existia, eu diria, poderia ter existido hoje, mas foi o propulsor, que é o Banco Central e a Receita Federal. Então, o Banco Central chegou e falou assim, preciso lançar o SPB, e tem data, abril de 2002. E aí, sabe, deu a missão, se virem, cria infraestrutura, gera AC, gera certificado, porque precisava entrar no ar. E é mais ou menos isso que, às vezes a gente acaba acontecendo. Tem uma data, e às vezes a gente gosta de falar isso, faz aí um cronograma reverso. Tem uma data estabelecida, e se virem, nós vamos fazer, nós vamos contextualizar. E às vezes é isso, a gente tem várias missões que nos foi dada aqui, e uma das missões que é dada é que o cidadão brasileiro precisa fazer uma assinatura digital, seja do nível mais elevado, como a gente já viu aqui, alguns atores, médicos, advogados, seja do cidadão mais simples. Então, esse é o nosso desafio. Talvez ainda não nos deram uma data que todos os brasileiros precisam disso, mas tem esse desafio para nós. E eu queria que, só antes de passar a palavra aqui para os nossos convidados aqui, eu queria mostrar alguns números para vocês entenderem, pedir para colocar ali. Obrigado. A infraestrutura de chaves públicas, elas, juntando todas as autoridades certificadoras no Brasil, aí tem um dado de um ano, foram emitidos, nesse período, 10.369.000 certificados digitais. Esse é o nosso universo. Por isso que eu estou colocando esse contexto, para vocês entenderem o nosso desafio, o quanto nós estamos e ainda o quanto nós precisamos caminhar
para chegarmos na plena exercício da cidadania digital. Então, nós temos hoje esses certificados digitais, basicamente se dividem em certificados de pessoas jurídicas, e aí 6 milhões, a gente tem um número aí que a gente chama de CNPJ único, ou seja, quantas empresas possuem um certificado digital ICP Brasil? 6 milhões, talvez aí 6 milhões e 300. Então, esse contexto está muito associado do que eu estava falando da Receita Federal, muito associado às obrigações com a Receita, esse mercado, e ali a gente está, eu imagino que está assim, muito próximo, não está nos 100%, mas a gente está bem maduro para dizer assim, hoje, a empresa que precisa de um certificado tem um certificado digital. E a gente tem, que a gente chama de CPF único, ou seja, pessoas físicas que possuem um certificado ICP Brasil, não temos ainda 5 milhões de pessoas, 4 milhões 890. Então, a gente tem um caminho ainda, um desafio muito grande para atingir esse público. E, é claro, aqui eles usam porque necessitam. Como é que é essa entrega do certificado? A gente está falando de meio digital, então, 2020, nós começamos um processo de criar possibilidades de facilitar a vida do cidadão no momento de obter um certificado. Então, nós começamos, e aí já foi dito aqui, tinha alguma resistência, porque tem um pilar que não se deve abrir mão de todos esses processos, que é relacionado à segurança, e tinha dúvida se nós passássemos por um procedimento de emissão de certificado, e a gente está desde ontem aqui falando da necessidade de uma identificação segura, e nós, da ICP, sofremos com isso todos os dias. A gente tem que criar uma burocracia, uma forma, porque quando coloca que o certificado digital é o meio mais seguro para se fazer uma assinatura, uma autenticação, é porque, por trás, tem um conjunto de processos que precisam ser executados com maestria por quem está fazendo para evitar ou minimizar as possibilidades de fraude. Então, hoje a gente está num movimento que 54% das emissões de certificados são feitas por videoconferência. A gente imagina que nos próximos anos a gente chegue em 60%, 70% das emissões se dá por meio de videoconferência. Isso traz facilidade para o cidadão, porque ele não precisa, cada vez mais, se deslocar para obter um certificado digital, principalmente nos grandes centros. Talvez nas menores cidades, alguém ainda faça questão de ir presencialmente, tomar um café, de bater um papo, mas nós temos que criar as condições para que o cidadão exerça plenamente a sua cidadania da maneira que ele achar mais conveniente. E por fim, eu trago aqui, só para a gente passar, introduzir aqui as discussões, a gente traz uns dados de emissão de certificados que nós chamamos em nuvem. É o modelo em que você tem o seu certificado, a sua chave privada, está dentro de um hardware criptográfico, dentro de um ambiente seguro, auditado, enfim, fiscalizado pelo ITI. E esses certificados em nuvem, e aí é só um dado de um ano, tá? Foram emitidos 630 mil certificados em nuvem. Então, vocês viram aqui na palestra de manhã o colega do CFM falando que eles emitem aí próximo de 200 mil certificados para os médicos. Então, dentro desse cenário, a gente já tem um avanço de possibilidade de uso de uma maneira mais digital, sem aquela necessidade de ter um cartão, um token, você precisar de uma máquina física. Então, você pode fazer transações em qualquer lugar, então você garante mobilidade. E esses 630 mil certificados, lógico, que foram emitidos esse ano, junto com o ano passado, mais 498, talvez a gente tenha aí 1.200.000 certificados que estão em nuvem, possibilitando fazer uso. Esses certificados, durante esse ano, eles executaram 590 milhões de assinaturas. Então, é um número que, isso suportado, isso não estou falando de GovBR, estou falando apenas das assinaturas realizadas dentro
da infraestrutura de chaves públicas, dentro dos prestadores de serviços de certificação, que eles armazenam a chave desses usuários e eles executam as assinaturas. Então, fazendo aí uma conta simples, 2 milhões e pouco, talvez 2 milhões e 200, 2 milhões e meio de assinaturas dia. Isso tudo em infraestrutura basicamente privado. A gente tem as distribuições ali, que eu não consigo enxergar, né, daqui, mas o principal é o verdinho ali, que eu sei que está na infraestrutura da Solute, tem o outro na infraestrutura da SafeWeb, outro na infraestrutura do Serpro, que aí tem um contexto muito mais de servidores públicos, de gente do Gov, e o outro ali, aí é das cores, né? A gente vai ali talvez o laranja, que é a CertSign com o Remote ID. Então, são esses os principais atores. O que a gente tem é que esse mercado é bem diverso e bem distribuído. Então, dito isso, eu quero passar aqui a palavra para a Daniele, porque a Receita Federal, e ela vai explicitar isso bem, que tem uma coisa que a gente acaba fazendo na vida. Quando a gente exige que os outros façam, eu faço primeiro. E a Receita Federal fez isso. Então, antes de exigir que o contribuinte acesse suas aplicações com certificado digital, ela cuidou de fazer o dever de casa, de trazer cultura para dentro da organização, de saber fazer, de fazer utilizar bem os certificados. Então, Daniele, está contigo aí. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, poder falar num evento como esse, para essa plateia. Eu acho que daqueles números ali, dos milhões de assinaturas por dia, uns 10 mil deve ser meu, porque todo dia tem um monte de coisa para assinar. Sabe, Pedro? A gente usa bastante. Recebi o convite, então, para falar sobre assinatura eletrônica como instrumento de cidadania digital. Tema bem interessante. E aí, pensando no que eu ia falar aqui para vocês, veio a pergunta, né? Então, o que a gente precisa pensar é como o uso da assinatura eletrônica confiável é um instrumento de cidadania. E aqui, ainda fazendo uma reflexão inicial, é uma codependência, né? Não adianta eu ter também um instrumento de assinatura confiável se eu não tenho os serviços para exercer a cidadania digital. E o outro lado eu não tenho como oferecer serviços digitais para o cidadão se eu não tenho um meio confiável para que ele faça isso, né? Então, é realmente uma relação de codependência. E falando um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a assinatura digital, como que a gente pode pensar nesse processo, né, de exercício da cidadania? E aí isso traz alguns tópicos, né? E muito disso daqui é levado em consideração aí nas nossas aplicações, né? A facilitação dos processos governamentais, o cidadão poder utilizar os serviços, né, no ambiente virtual. Um meio de assinatura eletrônica é um meio de participação de iniciativas democráticas e engajamento cívico, né? O cidadão poder participar na sua comunidade, poder fazer uma petição, um abaixo-assinado, né, uma forma de ser ouvido. Transparência e prestação de contas aí pelos governos, né? Você tem uma documentação, rastreabilidade, transparência, segurança nas transações digitais, né, que acontecem, como eu falei, né, os serviços, a gente garantir isso. Inclusão digital, poder ter acesso a serviços digitais onde quer que esteja. E aqui, inclusão digital, ele é uma consequência, ele também é um pré-requisito, né? Porque para usar a assinatura digital, né, usar a assinatura eletrônica, eu também tenho que ter um cidadão que está incluído digitalmente também na sociedade, né? Também acesso aos serviços privados, poder assinar contratos, né? Eu mesma tive uma experiência recente. Comprei um imóvel
e eu estava com um bebê de 4 meses. E a pessoa que vendeu o apartamento não queria de jeito nenhum que assinasse digitalmente. E estava numa época de chuva aqui em Brasília, porque não está chovendo agora, né? Mas quando chove, e eu tive que sair com o meu bebê na chuva para ir a um cartório, assinar um papel, como faziam os maias e os incas, né? E porque a pessoa não confiava na assinatura, olha só, né? Então, é uma forma de cidadania também as nossas relações privadas, a gente poder usar a assinatura eletrônica. E, por fim, comprovação da identidade, né? A gente está aqui falando nesse congresso muito sobre a SIM, né? Eu acho que se insere também muito nessa questão, né? Da comprovação de identidade. Então, a assinatura eletrônica, a gente entende que ele é um facilitador da cidadania digital. Quando eu tenho segurança, acessibilidade, eficiência, é uma forma de empoderar o cidadão e ter uma sociedade muito mais ativa e participativa no ambiente digital. E agora, né, vendendo meu peixe aqui, né, como representante da Receita Federal, eu quis trazer aqui uma linha do tempo, né? E aí prova que essa parceria da Receita com o ITI, com a SCP Brasil, é de longa data, né? Em 2002, nós tivemos o primeiro normativo relacionado à emissão de certificados, né? Emissão e revogação de certificados, ECPF e CNPJ. Né? E, no mesmo ano, tivemos já o lançamento aí do embrião do ECAC, que a gente conhece hoje, que é o Receita 222. Né? Nesse ano de 2002, eu era uma jovenzinha recém-formada, nem sonhava em trabalhar na Receita Federal, e a Receita já estava colocando serviço digital no ar. 2005, né, um outro grande marco, que foi a criação do ECAC, né, que a gente tem até hoje, está em processo aí de substituição, de modernização, mas a gente tem o ECAC aí desde 2005. Fiz questão de fazer uma menção também às notas fiscais eletrônicas, que, embora não sejam um projeto da Receita exclusivamente, né, é uma parceria com os estados, mas entendo também que foi um marco importante em relação à transparência, rastreabilidade, melhoria de ambiente de negócios, né, bastante importante para a sociedade, e não existiria se não existisse a assinatura eletrônica. 2014, a declaração pré-preenchida, né, a declaração do imposto de renda pré-preenchida, também só foi possível por causa da assinatura eletrônica. 2017, procuração eletrônica dentro do ECAC. 2020, já aí a gente vivendo uma situação de pandemia, né, a gente pôde lançar o chat RFB. E um outro grande marco, né, a migração dos serviços da Receita para o GovBR. Né? Foi muito importante essa integração que aconteceu em 2020. 2022, a gente empodera mais uma vez o cidadão, possibilitando o compartilhamento de dados fiscais, né, por dentro do ECAC, podendo usar esse serviço para comprovação de restituição, comprovação de renda. E este ano a gente tem aí o portal de serviços, né, que, como eu falei, aí já é uma evolução do ECAC, a gente vai ter uma migração. E uma ferramenta também bem importante que a gente lançou esse ano aqui para o cidadão, né, que é o Proteger Meu CPF, né, em que cada um pode manifestar ali que não deseja ter o seu CPF vinculado no quadro societário de nenhum CNPJ, né, de nenhuma empresa. Bem importante isso. E o cidadão só consegue fazer isso porque tem uma assinatura eletrônica ali por trás. Né? Então, são marcos bem importantes e a gente não teria feito nada disso, né, sem a assinatura eletrônica. Eu quis trazer também os números aqui sobre o ECAC. Né? A gente tem um total de acessos nestes primeiros 8 meses de 2024, né, de janeiro a agosto, 554 milhões de acessos no ECAC, uma média mensal de 69 milhões, e a gente teve um pico registrado em maio aí de 88 milhões de acessos. É uma jornada que não acaba,
né? Ela continua sempre. O foco, é um caminho sem volta, né? Disponibilizar serviços no meio digital. E vou terminar minha fala falando de alguns desafios que a gente entende e que não são só da Receita Federal, eu acho que é de todos os governos, né? É aumentar a oferta dos serviços digitais. Agora, tem um outro desafio que está ali de braços dados, que eu chamei de democratização do GovBR, mas é diversificar, né, o perfil de quem está usando isso. A gente tem pessoas que são excluídas digitalmente, a gente tem pessoas mais idosas, né, também que tem muita dificuldade. A gente fala de GovBR com algumas pessoas que são né, de uma outra faixa etária, né, e as pessoas têm, às vezes, um pouco de resistência. Né? Eu fico pensando também, né? Eu tenho um filho de 21 anos de idade. E, pelo fato de eu não saber usar muito bem as redes sociais, ele acha que eu não sei nada de tecnologia. Mas eu tenho um outro que tem 1 ano de idade. E eu fico pensando, será que daqui a 30 anos, como que ele vai me tratar e me explicar o usuário diamante, né? do GovBR? Porque hoje a gente tem o prata, o bronze e o ouro. Aí a gente tenta explicar para alguém hoje, né, que é um pouco mais velho, e às vezes a gente tem dificuldade. Eu fico pensando, como será que o meu filho vai me explicar aí a conta diamante? Né? Como vai ser? E eu vou falar assim, puxa, fácil mesmo era naquela época do GovBR. Né? Que eu ia lá, usava o meu certificado em nuvem, usava o meu certificado digital, e agora? Né? Mundo pós-quântico, como é que vai ser? Então, esse é um desafio constante. Né? Eu acho que aumentar esse alcance do GovBR é uma coisa que é todo dia, até em função da tecnologia. Né? E uma coisa importante, né? Reduzir custo operacional e de infraestrutura. Acho que tudo isso são 3 desafios aí que eu destaco nesse processo. E aí a gente tem aqui uma coisa que a gente não pode fugir, né? Que é a questão da segurança. Porque eu também não posso aumentar a quantidade a oferta, eu não posso facilitar no GovBR, nem reduzir custos e abrir mão da segurança nesse processo. E aí, de novo, a gente remete a quê? A assinatura eletrônica. De novo, ela está aí nos ajudando a suportar todo esse processo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, obrigado, Daniele. É interessante, né, como nós seres humanos, não sei se brasileiro, mas o ser humano, de uma maneira geral, ele tem mais facilidade de reconhecer aquilo que falta nele, a deficiência, aquilo que ele não tem, do que aquilo que tem. Nós temos o sistema financeiro mais moderno do mundo. Então, não é em qualquer país que você chega e tem tanta possibilidade de fazer transações eletrônicas, de fazer PIX. E, às vezes, a gente fica se apegando em muitas coisas que nós ainda não temos. Nós temos uma área fiscal totalmente moderna. O cidadão brasileiro se dá muito bem com o digital. Nós somos uma sociedade digital. Temos muitas coisas para avançar. E aí, às vezes, tem essas dificuldades. Eu me recordo de uma vez que nós estávamos numa reunião, e o Juliano, o subsecretário da Receita, e ele estava falando lá de colocar serviços públicos e tal, e tem uma avaliação ali, né, que o cidadão faz para saber se aquele serviço deu nota 5, e ele falou assim, olha, eu posso fazer o melhor serviço que tem lá, com todas as funcionalidades, tudo pronto, mas o cidadão vai olhar para a Receita e vai dar uma nota baixa porque ele está pensando na Receita como cobradora de impostos. Então, é esse o desafio que nós temos de lidar todos os dias com o cidadão, e a gente tem que se desdobrar para oferecer sempre para ele o melhor serviço. Obrigado pela fala, por expor como é que isso se dá em um campo da Receita. E eu queria passar a palavra para o Leonardo. Ele vai nos trazer uma visão mais ampliada de algumas coisas que acontecem no mercado. Então, está contigo a palavra, Leonardo.
Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Daniele, pela apresentação brilhante. Parceiro, a Receita Federal do Brasil, sempre um parceiro importante para a gente. Presidente Nilson, boa tarde. Um prazer compartilhar esse painel aqui com vocês. Queria agradecer a organização do evento, na pessoa do Célio Ribeiro, pelo convite. É uma honra poder apresentar aqui a visão da NCD, a NCD que foi apresentada hoje pela manhã pelo nosso executivo. A Associação Nacional de Certificação Digital é fruto da união dos principais players do mercado de certificação digital do país, cuja missão é levar esse propósito nosso da inclusão do certificado digital no padrão ICP, dentro de todas as aplicações possíveis no Estado brasileiro. E, obviamente, esse trabalho ele vem se dando a quatro mãos, junto com o governo, com a sociedade civil, interagindo, dialogando, e é a partir daí que a gente tem conseguido avançar de maneira significativa. Bom, vamos lá. Falar de cidadania digital, obviamente, é garantir que todos os cidadãos tenham acesso às aplicações no meio digital. Acho que esse é o princípio básico da definição da cidadania digital. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de cidadão ter acesso a serviços públicos, o GovBR endereçou esse tema muito bem. Aqui a gente vai falar um pouco, eu gosto de fazer uma comparação com ondas que aconteceram no processo de transformação digital do Brasil, e a gente vai chegar, tem um slide específico falando do GovBR, que a gente entende que é uma onda extremamente importante e que alavancou, de fato, a massificação da cultura digital, né, para a população que antes não era explorada. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O nosso desafio aqui é tentar passar para vocês como é que o Certificado Digital ICP Brasil ele é um instrumento essencial para esse processo de inclusão, para esse processo de cidadania, para esse processo de transformação digital. E a gente avalia isso dentro da associação, e como que a gente imagina fazer isso enquanto indústria. E a Receita Federal me ajudou bastante no seu discurso inicial, quando você trouxe a linha do tempo e o histórico. E eu acho que a gente tem que olhar primeiro para trás, para ver o caso de sucesso que a gente teve junto ao empresariado, sim, que o Pedro também mostrou que 65% das emissões são para pessoa jurídica. Então, a gente não pode ignorar o sucesso dessa digitalização das pessoas jurídicas. Temos que olhar para esse case da nota fiscal eletrônica, muito bem pontuado pela Daniele. São mais de 44 bilhões de notas fiscais já emitidas a partir da assinatura dessas notas. Isso aqui teve um impacto significativo, seja do ponto de vista arrecadatório, seja do impacto de sustentabilidade que isso gerou para todo o ecossistema. E esse tipo de case é aquilo que a gente chama da primeira onda da transformação digital. Hoje a gente está muito avançado, mas desde 2001 o Brasil vem dando passos importantes para construir esse primeiro movimento de transformação digital. Então, ignorar um case de sucesso como nota fiscal eletrônica não seria positivo. Então, olhar para isso, e aí sim, fazer um olhar para o cidadão e tentando olhar como que a gente consegue replicar esse caso de sucesso para o cidadão comum, é que vem o grande desafio. E esse é o que a gente está chamando de terceira onda, e depois a gente vai falar um pouquinho da segunda onda. Aqui é um grande desafio, muito bem pontuado no painel da manhã sobre assinatura eletrônica, que é a gente atingir o cidadão de uma maneira simplificada. O cidadão ele precisa fazer a aquisição de um certificado digital do tipo ICP Brasil de uma maneira muito fácil, simples e com baixa fricção. E esse é o grande desafio, em função, inclusive, da própria tecnologia de certificação digital, que é bastante complexa nesse sentido. Então, esse é o grande desafio da associação, e é nesse sentido que a gente está trabalhando para conseguir, de fato, apresentar tudo isso. E por quê? Porque a gente entende que somente entregando para esse cidadão o certificado ICP Brasil é que a gente vai conseguir ter o acesso equitativo a todos os serviços públicos já disponíveis, públicos e privados. A gente percebe o volume de transações crescendo a cada dia e o número de aplicações que consome o certificado digital também crescendo a cada dia. Sem dúvida nenhuma, a importância de incluir o cidadão, né, nessa revolução. Ele não pode ficar à margem do que a gente vem fazendo do processo de transformação das aplicações, das empresas, do governo, e ignorar o cidadão. Um outro caso de sucesso que não pode ser ignorado e também foi explorado hoje no período da manhã são os casos dos profissionais liberais. Ou seja, a gente tem aí, eu até
o dado está desatualizado, eu vi 614 mil médicos, foi apresentado pelo Conselho Federal de Medicina pela manhã, mais quase 753 mil enfermeiros, e são todos usuários da tecnologia da ICP Brasil. O CFM foi muito feliz em compartilhar detalhes de todos esses números, mas eu acho que os números compartilhados pelo Pedro agora corroboram todo o discurso do Conselho Federal de Medicina pela manhã. Ou seja, 2 milhões de assinaturas por dia, e, sem dúvida nenhuma, o segmento da saúde do país é responsável, pelas nossas análises lá na NCD, por aproximadamente 85% do volume dessas transações são considerados na área médica. É, sem dúvida nenhuma, aquele público que mais aderiu ao certificado digital em nuvem hoje, e é o responsável, como eu falei, por 85% dos 2 milhões e 100 mil assinaturas que são realizadas todos os dias. E isso é um avanço, né? Já são ganhos indiretos que o cidadão tem a partir do benefício desses profissionais liberais já estarem inseridos dentro da ICP Brasil. Um outro caso de sucesso é juntamente aos advogados. O processo judicial eletrônico, quando da sua implementação, e recentemente o CNJ compartilhou uma pesquisa, o tempo médio de um processo no país, que era na casa de 4 anos e 2 meses, vocês podem checar esses dados no CNJ, reduziu em 48% o tempo médio da tramitação de um processo. Está aí também não só o benefício para o advogado, que tem ali 24/7 para poder fazer o peticionamento, mas é o benefício indireto para aquele cidadão que recorre à justiça para justamente reivindicar o direito trabalhista, enfim, qualquer direito. Então, o tempo que ele consegue obter uma resposta sobre o pedido dele foi reduzido em até 48%, só naquele processo cartorário, naquele processo morto, em que o processo não tinha nenhuma tramitação feita por um servidor, por um juiz. Olhando ainda para os benefícios indiretos, e percebam que a ICP Brasil ela já vem contribuindo indiretamente para essa cidadania digital, é o benefício do cidadão quando ele faz a solicitação do seu fundo de garantia, também querendo recorrer a um benefício que é legítimo, que é de direito dele. Perceba que a Caixa Econômica Federal, ator importantíssimo para que a gente também conseguisse massificar, a partir do Conectividade Social, em 2011, salvo engano, foi ator importante e fundamental para que a gente conseguisse entregar esse benefício indireto ao cidadão, como a gente está mencionando aqui. Ou seja, a ICP Brasil é, de fato, um pilar para um governo mais acessível e mais digital. Então, é dessa maneira que a gente vem trabalhando de forma incansável. E aí a gente chega aqui na que a gente fala de segunda onda, né? GovBR chega com a missão de inserir em um único portal, centralizar todos os serviços públicos do Brasil, chega com a necessidade também de identificar o cidadão, para garantir que ele está acessando algo que só ele pode acessar, né? Na necessidade da 14063, ela é iminente, ela aparece justamente para trazer essa diferença, essa criação dessas categorias nos 3 tipos de assinatura, extremamente fundamental no momento da pandemia, que foi extremamente importante, e, sem dúvida nenhuma, a gente reconhece isso, que o primeiro contato do cidadão com esse aplicativo, entendendo como é um processo de assinatura, sem dúvida nenhuma, contribuiu, e a ICP percebeu um aumento na demanda, na procura por certificado digital, em função, sem dúvida nenhuma, dessa que foi o que a gente fala, que é a segunda onda da certificação digital. Então, nesse contexto, e até já caminhando aqui para as considerações finais, a gente tem uma grande missão, e essa missão passa por construir junto, a 4 mãos, essa que é a terceira onda que a gente está entendendo, que é para o processo de transformação digital. Ou seja, por N motivos, buscamos uma interlocução, trabalhar a 4 mãos, mas eu acho que a gente vive, e esse congresso demonstra isso, um ambiente extremamente favorável para esse tipo de discussão.
um ambiente onde a gente viu que, a partir do registro da Carteira de Identidade Nacional, o certificado digital ICP Brasil é uma grande conquista para a ICP Brasil, entender que esse processo, que a ICP Brasil já está numa esteira de identificação, isso é extremamente positivo para a gente. Então, esse ambiente é extremamente, repito, propício para que a gente consiga construir juntos, obviamente, superando os desafios da usabilidade, os desafios da compra simplificada, da aquisição simplificada, e tem até o diretor Maurício Coelho, lá do ITI, que tem isso nos seus discursos, e a gente replica isso dentro da INCD. Por trás, e vimos isso também em alguns painéis sobre infraestrutura, e essa é uma infraestrutura que a gente tem como missão, assim como o usuário chega na sua residência e acende o interruptor e a luz acende, é isso que a gente tem como missão. O cidadão precisa apertar um botão e a mágica da assinatura eletrônica acontecer, a mágica da emissão de um certificado digital acontecer. Então, eu faço aqui menção a essa aspas, que o Maurício gosta de colocar muito bem isso, e, de fato, esse é o grande desafio e essa é a missão da Associação Nacional de Certificação Digital. Então, como eu mencionei, como que a gente pode juntos avançar na inclusão do cidadão comum? Eu acho que a gente deu, a partir deste congresso, um primeiro passo extremamente importante, fruto de conversas e de diálogos que vêm já acontecendo ao longo desse tempo. E aqui a associação se coloca à disposição, toda a indústria à disposição, do governo federal, do ITI, para que a gente consiga avançar cada vez mais nesse contexto da massificação do certificado digital qualificado para todo e qualquer cidadão brasileiro. Muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite para a gente poder participar e retorno para o nosso moderador, Pedro. Olha só. Bom, bem lembrado ali. Você sabe que eu estou no ITI já tem algum tempo, e em 2015, 2016, o ITI foi convocado pelas instâncias do governo com uma constatação do governo da época, que nós precisávamos tirar o cidadão do balcão de atendimento dos serviços públicos. O Estado não conseguia mais prover os serviços para o cidadão e, pegando ali a fala da colega ali, o ITI foi instado a, de alguma maneira, a dizer assim, como é que eu consigo entregar um certificado digital para o cidadão comum, não para uma, que nós chamamos de uma elite, que são as categorias regularizadas, os advogados, os engenheiros, servidores públicos. Nós somos uma elite privilegiada que, em alguma situação, temos condições de pagar o valor que é, enfim, estabelecido, se é justo ou se não é justo, eu não sei, cada um tem a sua escala de valor. Mas o nosso desafio é como é que nós vamos entregar esse instrumento de cidadania na mão daqueles que não têm condições de fazer. Então, nós começamos um processo dentro das possibilidades que tinha, várias coisas foram feitas nesse sentido, foram passos importantes, e aí eu vou destacar alguns. Nós temos um problema na base, que é a identidade. A ICP, junto com todas as autoridades certificadoras, criou um sistema para requalificar o cidadão brasileiro. Ou seja, eu não confio mais nessa identidade, eu tenho que criar um sistema biométrico para validar de novo, com todos os custos, dentro de uma linha que não é nossa. Nós não temos essa expertise, quem tem essa expertise são os institutos de identificação, mas nós temos que trazer tudo isso. Isso é custo que se traz para todo um processo. E aí, nós não conseguimos, nós, ICP Brasil, não conseguimos dar esse passo na capilaridade que precisa para chegar em todo cidadão. E aí o governo, por meio do GOV, falou assim, ó, tá bom, se a gente não tem uma solução pronta, nós vamos fazer dessa maneira e está se construindo. Acho que a gente já tem muitas coisas para fazer. E o nosso desafio, e aí eu já queria passar aqui para o Enilson, e às vezes se a gente continuar no ritmo
que nós estamos fazendo as coisas aqui. Eu vou me aposentar, vou estar de cabelo branco, e a gente não vai atingir o nosso alvo, que é entregar esse instrumento de cidadania na mão de todo brasileiro, daqueles que precisam. E o Enilson sempre nos cobra isso, nós temos que olhar para o cidadão menos favorecido, para aquele que precisa. Talvez não vai fazer no volume que os profissionais liberais fazem, eles não vão assinar como eu assino, talvez por dia, dezenas de documentos, mas ele vai precisar, talvez, fazer 1, 2 assinaturas, talvez, no ano. Mas nós temos que encontrar uma maneira de trazer essa cidadania para cada cidadão. Então, quero passar aqui para o Enilson, que ele aí vai explanar um pouco sobre essa questão. Bom, obrigado, Pedro. Eu queria começar agradecendo à organização do evento pelo convite, por essa mesa e também por esse evento maravilhoso. Acho que a gente aproximando essas indústrias da certificação, da identificação, tem tudo a ver. Agradecer aqui, cumprimentar a Daniele, cumprimentar o Leonardo e, no nome do Leonardo, cumprimentar toda a indústria de certificação, que tem sido uma parceira constante e presente na discussão de caminhos para a assinatura eletrônica no Brasil. E o Pedro? O Pedro, ele vem aqui, senta, conta as histórias, mas a certificação só existe por profissionais igual ao Pedro. O Pedro está há mais de 20 anos envolvido na construção dessa infraestrutura de chaves públicas, e na figura do Pedro, eu cumprimento todos os profissionais do ITI que têm uma dedicação imensa para fazer com que essa infraestrutura continuasse viva e continuasse prestando serviços tão relevantes para a sociedade brasileira. É importante esse debate aqui, porque, sem dúvida nenhuma, desde ontem eu tenho ouvido uma coisa que tem me agradado muito aqui no debate. Quantas vezes a gente falou a palavra cidadania e cidadão? Isso é muito legal. Isso gera uma cultura de entendimento, não só para o servidor público, para a atividade, para os serviços públicos, mas também para a indústria, que, no fundo, tudo, para a indústria, para o mercado, o cliente, por trás de um cliente tem um cidadão sempre, e por trás de um serviço, o Estado só existe, e a nação só existe, o governo, para prestar um serviço ao cidadão. E eu fico muito feliz quando esse nome, essa preocupação, ela se torna protagonista dos debates. Eu acho que esse é o caminho, e a gente começa a trilhá-lo. Eu assumi o ITI no começo desse ano, e de imediato a política que a gente fez foi abrir a porta para tentar escutar o máximo de atores possíveis, de onde a gente estava e como que a gente podia caminhar no sentido da massificação desses instrumentos de cidadania, da massificação do acesso a uma assinatura eletrônica confiável. E, sem dúvida nenhuma, a gente encontra no mercado uma disposição e nos órgãos da sociedade civil como um todo, uma disposição muito grande em estar debatendo os próximos passos, o futuro. A gente não pode esquecer que o mundo digital é um mundo muito disruptivo, é um mundo onde os ciclos se encerram numa rapidez muito grande. Então, não é um lugar para ficar parado, não é um lugar para você eternizar modelos, é um lugar para você estar sempre olhando para dentro, estar sempre procurando inovação, estar sempre procurando uma nova forma de fazer aquilo que você fazia. E foi esse o desafio que eu trouxe para a indústria desde o primeiro momento. Vamos tentar fazer uma coisa, aproveitar toda essa nossa experiência, essa virada de cultura digital, esse aculturamento digital forçado que veio com a pandemia e essa cultura estabelecida do uso de serviços digitais, que o grande alavancador foi o GovBR. Vamos aproveitar tudo isso e pensar novos modelos que possam permitir a gente levar esse importante instrumento de segurança, de valor, que é a assinatura eletrônica para o cidadão. Levar esse instrumento para o cidadão significa menos passagem de ônibus, menos consumo de combustível sólido, menos deslocamento, menos tempo perdido, mais eficiência, mais tempo com os filhos, né, Daniele? Então, é tudo de bom, mas
é uma cultura que precisa ser construída. Isso não tem uma chave mágica que muda tudo isso. E aí a gente começa a estudar modelos, possibilidades, fazer benchmark, ver como mercados mais maduros trabalham essa questão da assinatura digital e ver o que pode ser aproveitado e como que a gente pode caminhar. De fato, me incomodava muito e me incomoda ainda, né, a pouca penetração, a pouca acessibilidade do certificado e da assinatura eletrônica qualificada ao cidadão brasileiro. Tem vários fatores que estão por aí, que estão por trás disso, né? Vários. Não é simples, não existe resposta simples para um problema mais complexo. Mas como a gente olha o que os outros países vêm fazendo, como que eles estão enfrentando, como que eles estão popularizando isso, a gente encontra benchmarks muito interessantes. E é sobre isso que a gente tem falado nos últimos 6 meses. Como facilitar, como tornar mais acessível, como construir outros modelos de negócio que sejam interessantes, inclusive, para a indústria, no uso do certificado digital. E aí, quando a gente olha para a Europa, alguns países, você pega uma Espanha que tem 14 milhões de certificado digital na mão do cidadão. Poxa, a Espanha não tem 50 milhões de habitantes, nem isso. Se você fizer um índice relativo com a gente fica muito mais abaixo. Não só do ponto de vista absoluto, se a gente relativiza, a gente fica muito mais abaixo. O que tem lá? Portugal. O que tem em Portugal? Por que na Argentina o certificado é mais fácil de estar na mão do cidadão do que no Brasil? E aí a gente encontra algumas respostas para isso. Sem dúvida nenhuma, a questão do preço, do custo, e o preço ele tem uma variável importante, que é o custo, a gente reconhece isso, é um das principais barreiras de entrada do certificado, do acesso ao certificado. Então, como que a gente pode enfrentar isso? Como que a gente pode tentar diminuir os custos dessa cadeia de operação? Que se meu sonho, se me perguntarem, e o Pedro já cansou de ouvir isso, da minha boca, o Leonardo também, um ouvido, diga-se de passagem, muito paciente, porque me ajuda, né, e tem a paciência de estar escutando. O meu sonho até é fazer igual a Espanha faz. É fazer igual a Argentina faz, colocar um certificado digital gratuito na mão do cidadão. Né? Isso tem um custo. E como é que se monetiza essa indústria? Como é que se banca? Como é que se mantém essa estrutura que tem a segurança como pilar central? E segurança é uma coisa que a gente tem que olhar sempre com muito cuidado e tem que sempre estar fazendo muito investimento. Então, aí a gente tem que olhar para os processos, tem que olhar como que a gente facilita. E, dentro desse contexto, surge um elemento que, para mim, é o diferencial de tudo que a gente vem falando. Um elemento catalisador e impulsionador desses objetivos ou da busca desses objetivos, que é a identidade, que é assim, que é você ter a capacidade de identificar de uma forma segura o cidadão e construir uma base que pode servir, entre outras externalidades, para o fornecimento de um certificado ou de uma assinatura eletrônica qualificada. Né? E por que isso, o que a coisa acontece assim? Mas, é simples, né? Nós vamos construir ao longo do processo da SIM, ao longo de terminar com os invisíveis do país, ao longo dos objetivos traçados pelo presidente Lula, nós vamos conseguir identificar até 2030, 2032, toda a população brasileira e ter uma base biométrica confiável. A partir disso, a emissão de um certificado, e hoje de manhã a NCD explicou muito bem como que se daria uma R eletrônica, fica tudo muito mais fácil. Você vai estar a muitos menos cliques, a muito menos tempo da obtenção de um certificado. Você diminui os custos de uma cadeia de emissão, tornando também ela mais fácil, mais ágil e muito mais segura. Você diminui fraude. Então, a gente começa a caminhar para isso. E esse modelo também não é novo. Se a gente olha, por exemplo, o que vem acontecendo na Europa nos últimos anos, com a implantação, a anterior publicação, mas agora a implantação por todos os estados da União Europeia do EIDAS 2.0, você vê que a base, que a pedra fundamental de tudo isso é um documento de identidade. E lá, o cidadão, de uma forma eletrônica ou presencial, ele consegue obter um certificado digital de uma forma muito ágil e fácil. O desafio, eu acho que isso é aspiracional, e é muito isso, né, que a gente emitiu o certificado digital na hora que o cidadão precisa utilizá-lo.
E aí surgem novas possibilidades de modelos de negócio que deixam de cobrar, muitas vezes, pela emissão e começam a encontrar outras formas de viabilizar a receita. A gente costuma dizer que, assim, eu dou muito esse exemplo, né? Quantos contratos de crédito são assinados por dia através dos marketplaces no Brasil? Quantos contratos imobiliários, quantos contratos de compra e venda, quantos contratos em que uma assinatura eletrônica qualificada daria um grau, um alcance legal necessário para dar confiabilidade aos dois lados? São milhares, são milhões de contratos. E quantos desses contratos trazem junto um risco de fraude ou de uma negação de que não fui eu que assinei, aqui não tem isso, não tem aquilo? A gente entende que aí é um mercado potencial gigantesco também para a utilização, para você levar esse serviço para o cidadão, para os prestadores de serviço, que toda vez que você for fazer uma assinatura de um documento que se quer buscar o alcance que é dado por uma assinatura reconhecida em cartório, você poderia gerar um certificado para ele e permitir que ele fizesse uma assinatura qualificada e isso ser monetizado de outra forma que não pela cobrança do certificado. Então, nós estamos falando aqui que o uso do certificado também pode gerar receitas para a indústria, né? E sem contar nas questões de serviços públicos, né? E aí tudo tem a ver com cidadania, acesso, facilidade, você ser pleno na tua intenção. E hoje de manhã também tivemos outro painel muito interessante, né, sobre a questão de cidadania, de identificação. Então, o uso de certificado digital pela área médica, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito pela diminuição de fraude e de custo do Brasil. A quantidade de fraudes que se tem na retirada de um medicamento de uma farmácia popular ou num atestado de saúde para a ausência do trabalho, tudo isso representa custo do Brasil. Tudo isso, no final das contas, tornam nós menos competitivos, vamos assim dizer, né? E a utilização desse instrumento, por exemplo, e de você conseguir fechar a cadeia, e nós vamos ter um painel, um side event aqui, paralelo hoje, que vai falar sobre a prescrição e a dispensação de medicamentos, fechando o ciclo desde a hora que o médico assina até a hora que o paciente vai lá e retira o medicamento na unidade de saúde, seja ela pública ou privada. No caso aqui nós vamos falar muito do serviço público, né? Como que você consegue, na hora que você dispensa o medicamento, fazer uma marca naquela receita e evitar que ela seja utilizada novamente. Mas tudo nasce com uma assinatura digital confiável, qualificada, né? Tudo nasce de uma cultura de utilização também dos serviços digitais pelo cidadão. Então, o leque de oportunidades é gigantesco, né? Recentemente, nós assinamos, foi aprovado, na realidade, pelo Congresso, um acordo de reconhecimento mútuo das assinaturas eletrônicas no contexto do Mercosul. Isso traz um universo de possibilidades enormes. Significa que os atos que são assinados, os documentos que são assinados eletronicamente no Brasil, vão poder ser reconhecidos em qualquer país do Mercosul. Isso aqui é agilidade nos negócios, é agilidade nos serviços públicos, é segurança, digamos assim, um framework legal muito importante e que vai, sem dúvida nenhuma, alavancar outro tipo de serviço. Estamos buscando isso também com a União Europeia. Ontem estivemos aqui, eu não tive a oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente, mas fiz o convite para que estivesse aqui, a delegada da delegação da União Europeia, a conselheira delegada da União Europeia, a embaixadora Maria Burdogan. Então, e o assunto com ela também foi quando que a Europa vai reconhecer a infraestrutura do Brasil, para que a gente possa fazer as exportações, assinar os contratos de exportações com um documento eletrônico, fazendo uso da assinatura eletrônica. A gente está avançando nisso com a União Europeia, nós estamos avançando isso com Portugal também, porque é um Estado onde nós temos hoje dezenas de empresários investindo em Portugal, uma troca muito grande comercial e de produtos, e há um interesse muito grande em Portugal também reconhecer a nossa infraestrutura e a gente ter a reciprocidade de reconhecer a deles. Então, a questão de cidadania aqui, ela se amplia, né? Se amplia
por uma questão também de interesses nacionais, né, que é o interesse que o Estado tem de estar negociando, de estar comprando e vendendo produtos e realizando isso de uma forma simplificada e, se possível, digital e eletrônica. Então, é muito legal a gente poder pensar o futuro disso, mas, de novo, né, essas coisas se fecham quando a gente olha a carteira de identidade nacional. Quando a gente começa a construir, e começa a construir a passos largos, hoje temos mais de 12 milhões de carteiras emitidas, significa que a nossa base biométrica cresce, significa que nós vamos ter possibilidades de emitir, como foi emitido hoje aqui, que tivemos esse exemplo, está sendo emitido, no ato da carteira de identidade, da emissão da carteira, o cidadão poderia ter, em tese, poderia ter também a emissão de um certificado digital no nome dele. Ou, quando ele acessa uma plataforma de governo e precisa ter uma assinatura, você pode gerar automaticamente, através da R eletrônica, um certificado que vala para ele assinar aquele documento. Enfim, e hoje nós tivemos uma experiência real da emissão da carteira com o fornecimento de um certificado digital. Por quê? Porque os instrumentos de identificação estavam todos ali. Você está pegando uma biometria, a pessoa que estava ali, estava fazendo esse serviço junto com os OICs, com os agentes da polícia aqui do DF, também são uma autoridade de registro credenciada na ICP. Isso tudo facilita. Facilita o quê? Facilita a vida do cidadão. E toda vez que a gente facilita a vida do cidadão, encurta os caminhos para ele exercer seu direito, nós estamos falando de cidadania. Então, a gente da ICP e nós do ITI não temos dúvida que a junção desses instrumentos, a identidade confiável, né, e cada vez mais formas eletrônicas e ágeis de emissão de certificados vão criar, vamos dizer assim, uma parceria virtuosa que vai gerar mais confiabilidade, mais segurança e mais agilidade na conformação de documentos digitais. Então, mais uma vez, eu também vou encerrando aqui, mas reforçar que o exercício que o ITI tem feito nesses últimos meses tem sido de ouvir todos e todas que têm interesse nessa indústria, que têm interesse em levar cada vez mais esse instrumento na mão do cidadão. E eu acredito que a gente tem dado passos largos nisso. A nossa ideia, inclusive, nos próximos meses, começar a levantar a estrutura de AR eletrônica, o que, sem dúvida nenhuma, como foi dito aqui pela manhã, vai tornar a vida do cidadão muito mais fácil, muito mais ágil e com custos, com certeza, muito mais baixos. E aqui, nessa fala, aqui nesse momento, eu encerro aqui minha apresentação, mais uma vez, agradecendo a organização desse evento, que, na minha opinião, eu acho que os organizadores, o Célio, agora ele não vai ter como dizer que não vai acontecer o ano que vem, né? Porque, de fato, é uma indústria que se encontra e dessas conversas saem sempre bons serviços e bons produtos para o cidadão. Agradecer a organização, mas, principalmente, agradecer a plateia que está aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Bom, obrigado, Enilson. E eu queria só finalizar aqui agradecendo a Daniele, ao Leonardo e ao Enilson mais uma vez, e saio daqui com uma convicção de que nós temos muito que avançar, mas nós temos, dentro do governo, um entendimento do que nós precisamos fazer para avançar. E aí, junto com o segmento da iniciativa privada, que nós sabemos que o governo não consegue fazer todas as coisas sozinho. E nós precisamos de fazer isso de forma harmoniosa, mas com a ação do setor privado, que tem uma infraestrutura já distribuída. Então, a gente viu aqui em alguns números, ou seja, esses certificados, essas capacidades de operação, elas estão distribuídas hoje em pelo menos 10 infraestruturas, todas elas com redundância, todas elas com capacidade, eu diria, com capacidade ociosa. Estão prontos para que venham os milhões de certificados, os milhões de assinaturas. Então, isso nos remete a que nós temos as condições
de possibilitar que cada cidadão exerça plenamente a sua cidadania digital, podendo transacionar, seja com o governo, seja com o privado, de maneira segura, e que ele possa terminar o seu dia e dizer, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu fiz no menor esforço, e eu posso aproveitar uma parte do meu dia com a família, com as coisas que precisa. Por isso, eu quero também agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção e desejo sucesso aí no continuar do evento. Obrigado.